Acho que pode ser. Acertei. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine mais essa noite. Bom, eu estava comentando com o Emanuel antes de começar a palestra que há algum tempo nós estamos tendo a oportunidade de fazer algumas pré-lições fora da casa e a gente vai se acostumando, né? Vai tentando montar, ficando um pouco menos nervoso. Mas estar aqui nos deixa um pouco mais ansiosos, né? Nos deixa um pouco mais aflitos, diria assim, porque como ainda somos muito apegados à nossa casa, onde nós iniciamos, nós acabamos ficando, parece que a responsabilidade é um pouco maior. Mas a felicidade de estar aqui nessa casa, que tão bem me acolheu desde o começo e sempre vem acolhendo, para mim é muito grande e eu espero que a gente consiga hoje refletir juntos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E interessante, o capítulo da noite, o capítulo 5, é um capítulo que a mim em particular me chama muita atenção porque foi ele que me direcionou a retornar para a doutrina espírita, né? Uns 3 anos atrás mais ou menos, no momento de dificuldade, de algumas desilusões e algumas reflexões íntimas, eu me recordo que eu estava um pouco rebelde, né? Não queria mais saber de doutrina espírita. Então, alguns amigos e familiares me auxiliaram que eu procurasse uma casa espírita e então fizesse um tratamento, né? Fizesse um acompanhamento para que eu retornasse à doutrina. Então, eu fiz esse acompanhamento, eu fiz esse retorno ao longo de 5 semanas, não me lembro. Acabei ficando até um pouco mais nessa outra casa, uns 3 meses além do tratamento. E eu me recordo que em um determinado momento, numa reunião onde nós então receberíamos uma mensagem, uma orientação do que deveríamos fazer, do que deveríamos corrigir, né? Ou até mesmo uma mensagem acolhedora, de amor. Me lembro que um dos médiuns, eu estava de olho fechado, e um dos médiuns me passando a mensagem, ele se volta e diz: olha, estamos lhe entregando esse evangelho. E eu abri o olho achando que ele realmente estava me entregando o evangelho, né? Mas era simbólico. E me recordo da orientação que foi dada para a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E confesso para vocês que desde então, desde quando eu li, muitas coisas mudaram na minha vida. E muitas percepções, dúvidas foram tiradas. Mas, de fato, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos é muito complicado. Então, talvez, ao passar do tempo, né, na depuração do próprio Espírito, a gente vá compreendendo e entendendo esse, que para mim é um dos capítulos mais completos do Evangelho. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente observar, Kardec tem o cuidado, do capítulo de 1 a 4, nos mostrar a verdade, nos mostrar quem é o Cristo, né, nos direcionando para a compreensão do todo. E a partir do 5º capítulo, ele então vai conversando intimamente conosco, vai nos chamando a atenção em relação aos nossos erros, aos direcionamentos que nós devemos ter na nossa vida, para que a gente consiga abrir a nossa mente. Não mais apenas olhar com os olhos físicos, mas olhar com os olhos da alma. Então, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, já nos causa uma certa estranheza no seu começo, no seu título, porque o significado de bem-aventurados, ou seja, aqueles que estão na aventura correta, felizes, não combina muito com a aflição. Então, felizes os aflitos. Mas daí Kardec vai nos explicar cautelosamente o que nós devemos compreender com essa passagem, com essa mensagem. Então, logo no começo, ele coloca uma passagem do Evangelho de Mateus, né, onde diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino de Deus. E no primeiro ponto, ele já se preocupa em nos orientar sobre a questão da justiça das aflições. Vamos parar para pensar um pouquinho. E eu lembro muito que meu avô me dizia isso. Há 2 caminhos que levam as pessoas na casa espírita. Um deles é o amor. É aquele que quer trabalhar, que está disposto a encarar e trabalhar junto ao próximo, servindo sempre. E o outro é a dor. E todas as vezes que eu falei sobre a dor, eu falei assim, e infelizmente é o que traz a maioria para a casa espírita. Mas quando a gente lê o capítulo, a gente vai ver que infelizmente não é a palavra mais correta. Mas felizmente, é ela que nos desperta. É ela que nos direciona a procurar uma ajuda. É ela que nos movimenta a melhora. Então ele fala assim, justiça das aflições. E deixa claro que a compensação que Jesus nos promete acerca das aflições, ela não se dará de imediato. Ela se dará na vida futura. Então ele abre o nosso leque de pensamento. Ele abre o nosso leque de visão. Ele nos chama a atenção e pede para que a gente pare de observar o mundo com os olhos do corpo, mas comece a observar com os olhos da alma. Pensar e agir como espíritos imortais. E aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Porque a gente está acostumado a olhar para determinadas injustiças, mas as injustiças que a gente julga ter e a gente consegue enxergar são as injustiças enquanto encarnados. Por que fulano, que é tão bom para os outros, que auxilia todo mundo, que nunca faz mal a ninguém, sempre está em queda, sempre está passando por um momento de dificuldade. E o outro, que sempre está passando a perna, que nunca pensa em ninguém, só pensa em si, no seu egoísmo, na sua vaidade, parece que está sempre se dando bem na vida. Então é essa atenção que ele nos chama, para a ótica que nós estamos olhando. Qual é a régua que nós estamos usando para medir? O que é bom? O que na verdade é ascensão na vida ou queda na vida? Nós estamos olhando com os olhos de encarnados. Então nós não conseguimos compreender. Por isso que ele diz lá no capítulo 4, da necessidade da reencarnação. A partir de então a gente vai começar a entender por que existem algumas diferenças que nós julgamos como injustiças. Qual o motivo que causa essa diferença entre eu e o próximo? E aí ele já começa a justificar. O segundo tópico ele fala sobre as causas atuais das aflições, né? E nesse capítulo, nesse tópico, ele vai falar sobre que a maioria daquilo que nos aflige, que nos causa dor enquanto encarnados, nós adquirimos nessa encarnação. Quando a gente para por olhar a dificuldade que nós estamos tendo hoje, dentro dessa vida, dessa encarnação, nós conseguimos identificar o que pode ter causado? Será que nós temos capacidade de analisar todos os nossos atos, todas as nossas atitudes perante a vida, para saber qual caminho nós tomamos e aonde, por algum motivo, nós acabamos nos desvirtuando do caminho correto? Muitas vezes nós deixamos que o nosso egoísmo, a nossa vaidade, aquela força de cumprir com os nossos desejos da carne, passar à frente dos desejos de Deus, da vontade de Deus, das leis divinas. E nós acabamos nos perdendo no meio do caminho, porque nós damos vazão para o que o corpo necessita. Nós damos vazão para que o espírito, enquanto encarnado, julga ser útil. E aí a gente pode ir lá para o capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 19, onde ele nos deixa claro sobre o que nós devemos dar importância. Quando ele nos diz o seguinte: não entesourareis, ou seja, não acumulareis tesouros na terra, onde as traças e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Acumulareis, portanto, tesouros no céu, onde nem as traças nem a corrosão consomem, e os ladrões não arrombam e nem roubam. Veja que nesse momento ele já direciona para aquilo que nós devemos dar
a devida importância. Que isso que nós estamos vivendo aqui, obviamente é necessário, e nós não devemos descartar as oportunidades que nos são dadas, mas que não pode ser o ponto principal da nossa existência. O que nós estamos colocando como ponto principal da nossa existência? Nós estamos colocando a evolução do espírito, a necessidade de prosperação do espírito, ou aquilo que nós desejamos enquanto encarnados? Eu acordo todo dia pensando em quê? Em evoluir materialmente ou evoluir espiritualmente? Então cabe a nós sim fazermos essa reflexão no nosso íntimo para ver se nós estamos seguindo aquilo que antes de retornarmos nos comprometemos a fazer. Na pergunta 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. E aí, lá no finalzinho, ele diz o seguinte: o homem é artesão de sua própria infelicidade. Vejam, nós não temos que achar culpados, e muito menos julgar a Deus por aquilo que nos acontece, mas identificar dentro das nossas atitudes, daquilo que nós buscamos, aonde está o nosso erro, o que está nos trazendo a infelicidade. E será que a gente consegue fazer isso? Será que a gente consegue deixar os nossos desejos de lado e dar vazão para a vontade de Deus? Eu sempre cito, em um determinado dia no estudo, que enquanto falávamos sobre acreditar e confiar em Deus, um dos nossos amigos nos chamou a atenção. Acreditar em Deus, todo mundo acredita, mas confiar nele é muito difícil. Porque a gente tem que deixar de lado os nossos desejos. Nós temos que deixar de lado aquilo que nós achamos que é correto e seguir as leis de Deus, seguir as leis naturais, a lei do progresso. Nós estamos aqui a todo momento para evoluir o nosso espírito, para trabalhar não só para nós, mas como a todos. Quando Jesus nos diz amar a Deus acima de todas as coisas, é colocar Deus no centro e não as nossas vontades. E ele continua, e amar ao próximo como a si mesmo. Trabalho, reforma íntima, identificar em nós os nossos erros para que a gente possa melhorar. Mas falar em reforma íntima é algo tão batido que a gente ouve tanto no centro, mas porque é tão difícil colocar em prática. Porque o nosso maior adversário somos nós mesmos. E brigar contra nós, a maioria não quer. Brigar contra si, a maioria não quer. Porque é difícil a luta. É negar tudo aquilo que ao longo de tanto tempo você vem fazendo e muitas vezes você acha que é o caminho correto. Mesmo que o mundo esteja lhe dizendo que não, você continua insistindo porque é a sua vontade. Então, ele nos deixa claro que a maioria das aflições, a grande maioria das aflições que nós sofremos nessa encarnação, estamos vivenciando, são causadas por escolhas que nós fizemos. Mas aí então, ele vem e fala, mas então aquelas pessoas, aquelas crianças que já nascem com algum problema, ou então aquelas famílias que desde cedo já enfrentam determinadas situações. Qual que é o motivo disso, já que não tiveram oportunidade de errar, diríamos assim, para estar pagando por algo? E aí Kardec vem nos falar sobre as causas anteriores da encarnação, que é a questão da reencarnação. Muitos de nós vêm, volta para cá, para que a gente possa corrigir algum erro que na outra encarnação nós cometemos. E para nós só é imposto para os espíritos mais endurecidos, mais ignorantes. Mas para a grande maioria são escolhas nossas. Nós escolhemos passar por determinada situação para que a gente consiga liquidar o nosso débito. Então, estamos lá no mundo espiritual, temos a oportunidade de reencarnar, nos é apresentado todos os erros e nós fazemos a escolha. E aí, você quer pagar tudo de uma vez ou você quer pagar picadinho? Muitos escolhem pagar tudo de uma vez. Então, as complicações que ele traz na sua existência são um pouco mais graves. Mas se ele conseguir passar sem lamentação, né, passar por aquilo com auxílio, auxiliando a si, auxiliando ao próximo, com certeza ele conseguiria cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele se comprometeu a fazer.
E muitos espíritos também optam por passar por essas dificuldades, não porque cometeram algum erro, mas porque eles desejam evoluir mais rapidamente. Olha que interessante. Se porventura alguma criança já nasce com alguma deficiência, algo muito grave, que não consegue, a família não consegue compreender, pode ter sido uma escolha daquele espírito para que ele possa evoluir mais rápido, para que ele passe por toda essa jornada na Terra e consiga mais rapidamente chegar ao seu progresso, chegar à perfeição. Então cabe a nós compreender essas aflições. E quando Kardec tenta nos justificar as causas das aflições, é para que a gente esteja mais ciente do nosso trabalho. E não simplesmente para que nós nos mantenhamos na zona de conforto. Para que a gente olhe para si, para que a gente tente corrigir e não ficar procurando culpado. Uma outra questão que ele chama atenção, o quarto item, ele fala sobre o esquecimento do passado. Eu me recordo que logo num dos primeiros trabalhos da sopa que teve aqui, eu virei para uma trabalhadora da casa e falei assim, olha, estou começando a gostar dessa coisa de doutrina espírita, estou começando a aprender e tal, mas essa coisa de ter que esquecer o passado é muito difícil. Porque é muito mais fácil, se eu souber do erro que eu cometi, de eu acertar. Ela virou para mim, e isso está no Evangelho, e disse assim, mas imagina você convivendo com determinada culpa. Imagina você convivendo com as pessoas te apontando o dedo. Imagino eu que na outra encarnação fiz o mal para minha esposa, né? Acabei assassinando ela. Aí então eu volto, reencarno e ela reencarna com minha filha. Como é que eu vou conseguir olhar para minha filha sabendo do mal que eu fiz? E como é que ela vai conseguir ter amor por mim sabendo do que eu fiz para ela? Veja que a misericórdia de Deus é tão infinita que Ele nos dá a possibilidade de retornarmos para corrigir os nossos erros, mas Ele, aos poucos, que ameniza isso para que a gente não sofra tanto. Ele nos dá a consciência, ou seja, tudo aquilo que nós já aprendemos, nós carregamos, e através dos nossos instintos, sentidos e sentimentos, nós vamos moldando a nossa encarnação para que a gente possa cumprir com aquilo que nós prometemos. Então nós voltamos sem nos lembrarmos muito, ou seja, sem nos lembrarmos do que aconteceu, e através da nossa encarnação, talvez algumas coisas a gente vá achando ou identificando que pode ter alguma ligação. Mas cabe a nós, a nossa consciência, através do nosso sentimento, ir se aprimorando e se moldando ao trabalho. Isso é misericórdia de Deus. Esse é o amor que Ele tem por nós, que cuida incansavelmente dos nossos atos, das nossas atitudes. E aí ele vai falar sobre resignação. O que é resignação? Quando a gente procura resignar no dicionário, o que nos vem é o seguinte: submeter-se sem revolta, acatar, conformar-se, compreender. Compreender os motivos das aflições. Eu vou citar aqui um exemplo que há uns 2 anos atrás, quando a gente fez um encerramento no final do ano, eu trouxe um videozinho, não sei quem estava aqui presente, mas eu vou falar rapidamente sobre ele. Um videozinho da lagosta. Alguém já viu esse vídeo na internet sobre o crescimento da lagosta? A lagosta, ela tem um corpo bem molinho e ela é protegida por um casco. Mas a partir do momento que o corpo vai crescendo, esse casco não acompanha o crescimento. Então esse casco começa a asfixiar o corpo da lagosta. E ela, nesse momento, busca uma proteção, geralmente ela se esconde embaixo de uma pedra, para poder se romper, se desligar desse casco. Porque ela tem 2 opções: ou ela se mantém naquele casco, ou ela morre asfixiada. Então ela acaba optando por esse rompimento, e aí então fica escondida, fica protegida até que um novo casco seja formado. Mas por que eu estou falando sobre isso? A gente questiona tanto em relação às dores que nos chegam, às aflições que nos chegam. Mas será que se não chegasse, se o casco crescesse junto a ela, será que ela tomaria atitude de alguma mudança para que ela não morresse? Ou para que ela não ficasse vulnerável a qualquer outro predador? E assim é também na nossa vida. Quando a dor nos bate à porta, a gente não tem que reclamar ou dizer que é injusto, mas tentar entender dentro daquele contexto o que eu devo aprender, aonde eu devo melhorar.
para que a gente possa criar base para o nosso crescimento, para que a gente possa aprender com aquelas dores, com aquelas aflições. Muitos de nós escolhem a opção da exclusão, não compartilha, tenta resolver os problemas sozinhos, acumula e cada vez mais isso vai te causando mal. Quando na verdade você deve avaliar o porquê daquele acontecimento, o porquê daquele fato. Na questão 924 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Talvez esteja aí a chave, sem murmurar, sem lamentações, aceitando, compreendendo. É aí que está a bem-aventurança, a felicidade. A felicidade não se dá pelo fato de sofrer, mas de compreender a aflição, de entender o motivo pelo qual ele sofre, o que ele deve crescer e aprender com aquilo. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Quando nós muitas vezes nos questionamos por que as coisas não dão certo, nós devemos rever os nossos atos e atitudes e ver se aquilo que nós estamos buscando nos trará algum bem, se de fato é necessário. Muitas vezes nós falamos assim: nossa, mas eu trabalho, não saio, não faço nada e eu nunca consigo sobrar um dinheirinho. Será que se o dinheiro sobrasse, você usaria ele da maneira correta? Será que é necessário que sobre dinheiro? Ou tudo aquilo que já é necessário para você viver, para o cumprimento da sua encarnação, você já tem? É essa reflexão que tem que ser feita. E não o questionamento do porquê não vem, mas sim o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Como eu consigo progredir e crescer com isso que eu tenho. É necessário. Aquilo que é necessário nós já temos. Cabe a nós identificar. E o que nos causa muitas vezes aflição e infelicidade é essa busca do desnecessário. Na questão 239 do livro O Consolador, vai um pouco mais a fundo. A pergunta é a seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E eles respondem: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade, ou seja, quando a dor atinge diretamente o espírito, essa é a dor real. E o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Basicamente, ele nos pede para ignorarmos isso que nós chamamos de dor, para compreender que na visão do espírito imortal, essa dor ela é muito pequena, ela é muito irrisória. Não se deve dar o devido valor que nós damos, mas sim nós devemos entendê-la, como já dissemos, como ferramentas do nosso aperfeiçoamento. Hoje nós podemos perceber que os casos, por exemplo, de suicídio, vêm aumentando a cada ano, né? Hoje, praticamente, se a gente perguntar aqui, nós conhecemos uma pessoa próxima a nós que acabou se suicidando. E isso porque aquele espírito, aquele humano, não compreendeu que a vida não acaba com o desencarne, que a vida é muito mais, que o espírito é imortal. Então, na visão dele, ele acha que acabando com a vida, encerra-se também a dor. Mal sabe ele que ele pode acarretar
dores mais profundas para o seu espírito que lhe seguirão por tantas outras encarnações e atrasará muito mais a sua evolução, o seu progresso, o seu crescimento. Então, a sociedade que a gente vive hoje, tão ligado ao materialismo, tão ligado às necessidades da matéria, precisa ser revista. A gente precisa analisar os nossos passos, os nossos caminhos, para ver se de fato nós estamos, como Jesus já nos disse, dando valor para aquilo que deve ser dado. Tem uma passagem no livro Luz Imperecível, de Honório Onofre de Abreu, que eu destaquei porque eu achei muito bonita a forma com que ele aborda a questão da lágrima, do choro do corpo, do humano, com a leveza e a limpeza que faz para o espírito. Ou seja, a compreensão da dor, dando àquela dor a devida importância diante do aprendizado que nós conseguimos naquela situação, acaba nos aliviando e nos fazendo crescer e progredir. Então vou pedir permissão para ler aqui rapidinho. Ele diz o seguinte, ó: quem consegue visualizar com claridade a marcha do progresso, já pode depreender que as lágrimas, de acordo com a vibração que as emolduram, ou seja, na compreensão que nós temos da dor, não apenas lavam o coração, descem pelo rosto, limpando as marcas que o desfiguram, sugerindo ao espírito sofrido abrir-se para o sol e para as oportunidades de um novo dia. Compreensão da dor, nos dando a possibilidade de nos desenvolver, de evoluir. Lavando os olhos, instrumentos abençoados de nossa interação com os seres e as coisas, proporcionam-nos uma ótica mais nítida da existência. Nos clareia, nos dá um novo campo de visão. Nós deixamos de pensar, como já dissemos, como meros mortais, mas como espíritos em progresso, em constante evolução. A observação mais ampliada da divindade, a conexão mais próxima a Deus, a compreensão das leis divinas, não apenas favorece a identificação dos recursos de reconforto. Não é somente para que a gente compreenda, para que a gente fique tranquilo, mas aponta com nitidez várias frentes de trabalho, a aguardarem a sensibilização do coração sofrido e abatido para as empreitadas da ação no bem. É como se nós nos impulsionássemos para o trabalho, como se a dor nos fizesse sair da nossa zona de conforto, procurando algo que nos aliviasse, mas também que fizesse um bem não só para nós, mas como para todos. Acionadas a partir de si mesmo, na extensão do amor. Descobre-se, nesse instante, o caminho certo da alegria espiritual, disponível a todos os presentes dos diversos parâmetros do universo. Lá no começo, quando nós falamos de justiça divina, nós não conseguimos, mesmo lendo e achando que compreendemos, não conseguimos entender o tamanho do amor que Deus tem por nós, o tamanho da misericórdia que Ele tem por nós. Porque nós a todo momento estamos apontando o dedo e querendo achar justificativas para as diferenças. O Haroldo diz que Deus ama do mesmo jeito um homem de bem, que nunca cometeu nenhum erro, como aquele que por algum motivo na vida acabou saindo do caminho e cometendo algum crime. Dá para a gente imaginar um pai que nos ama dessa forma? E se nós conseguimos imaginar, não é motivo suficiente para a gente acreditar que Ele é justo? Deus é justo, porque a causa é justa. Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas cabe a nós identificar, dentro das nossas imperfeições, o porquê que esse fardo está muito pesado. Por que nós julgamos ele tão pesado? Talvez nós também estamos nos desvirtuando do caminho. Ao invés de questionar por que eu recebo, se voltar como Saulo fez e perguntar: Senhor, o que eu posso fazer? O que queres que eu faça? Como eu devo agir daqui para frente? O que você espera de mim?
Como eu posso auxiliar? O que mais eu preciso? Que forma que eu tenho de trabalhar para poder amenizar essa dor, não só para mim, mas para todos aqueles que vivem junto a mim? Esse capítulo 5, ele traz várias mensagens, né, várias instruções dos Espíritos, e eu selecionei duas aqui. Uma, que é a primeira, bem e o mal sofrer. Que lá no finalzinho, ele diz o seguinte: como nós devemos compreender os bem-aventurados dos aflitos. Ele diz assim: bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se dessa maneira: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Quantos daqui se entregam totalmente à vontade de Deus? Quantos daqui se predispõem a acordar, a despertar, dizendo o seguinte: olha, eu confio em você, meu Pai. O que vier, eu vou encarar sem lamentação. Estou aqui para trabalhar. Quantos? Quantos de nós conseguem pensar dessa forma? O quão grande é a nossa fé? Se é que nós temos fé. Eu me lembro, na primeira palestra que eu falei, que eu tive a oportunidade, que minha mãe me chamou a atenção porque em nenhum momento eu falei sobre fé. E eu não posso falar de algo que ainda dentro de mim não existe com tanta clareza. Eu não consigo ainda me entregar profundamente a esse amor do Pai. Nós temos essa dificuldade, porque ainda encarnados vivenciamos e damos vazão para os sentimentos da carne. E ainda questionamos, e ainda temos dúvidas. E ele continua: tem ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Trabalho, entrega, perseverança. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos levar para a nossa vida, na nossa existência. Se a gente acha que nós vamos fazer o bem e no outro dia as coisas vão melhorar para nós, nós estamos enganados. O trabalho, ele se dá a todos os dias. A evolução, ela se dá a todos os dias. Será que isso que nós estamos fazendo hoje cobre o nosso débito das encarnações passadas? Ou até mesmo dessas encarnações? O que adianta eu trabalhar, se no outro dia eu não consigo nem ao menos estender a mão para um amigo que precisa de ajuda? Cabe a nós essa reflexão. Cabe a nós essa entrega. Quando nós nos predispormos a trabalhar incansavelmente de acordo com as leis de Deus, aí sim nós podemos pensar em algum momento que teremos essa felicidade que Jesus nos promete, essa paz interior que Ele nos promete, que Ele deixa muito claro quando Ele diz: deixo-lhes a paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não é essa paz que vocês conhecem, é a paz da consciência tranquila, é a paz do cumprimento do dever. É aí então que nós identificaremos e acharemos essa felicidade que Ele nos promete, no cumprimento diário do nosso trabalho, das nossas obrigações. Mas para isso, sempre olhar para si, identificar qual caminho nós estamos tomando, o que nós estamos valorizando. Uma outra mensagem dos Espíritos também, das instruções dos Espíritos, é de Santo Agostinho, que é intitulada com O Mal e o Remédio. E aqui Santo Agostinho nos chama a atenção fervorosamente em relação àquilo que nós estamos seguindo na Terra. Ele diz o seguinte: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Até quando nós vamos viver achando que a vida se encerra após o desencarne? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolação para os vossos males no porvir de Deus, vos prepara
e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha isso que bonito. Vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Ou seja, quanto mais dificuldade, maior a vitória, maior o trabalho íntimo, maior o nosso crescimento, maior a nossa evolução. Volta naquela questão. Em vez de se lamentar, perguntar: o que eu preciso fazer? O que queres que eu faça? Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Nós que escolhemos. Por que agora murmurar? Por que você está reclamando então? Você que escolheu. Você podia pagar um pouquinho de cada vez, mas não, você falou assim: não, vou pagar tudo de uma vez. Vou encarnar, vou trabalhar, vou reencarnar com fulano, com ciclano, eu quero pagar tudo de uma vez. Por que você está lamentando então? Porque é difícil. Nós vivemos a carne, nós vivemos agora, nós vivemos presente. Nós não nos damos conta da eternidade da alma, da imortalidade do espírito. E lá no finalzinho ele diz o seguinte: vós que pegistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o corpo parar numa estrumeira dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rulitante alvura e purificada pelo bálsamo da expiação e do sofrimento. Resumidamente, aqueles que sofrem, que se enxergam na condição de necessidade de trabalho, quando vencerem, quando conseguirem passar sem murmúrio, sem lamentação, sem sofrimento, sem dar tanto peso para aquela dor, a glória, a vitória será muito maior. E aí então a carne já não faz mais sentido, porque o espírito está em crescimento, está em evolução. Então cabe a nós, e como eu disse lá no comecinho, quando o meu avô me disse que 2 motivos levavam as pessoas para o centro, o amor e a dor, cabe a nós agradecer pelo sofrimento que nós recebemos, pelas aflições que nos atingem, pelas dores que nós estamos sentindo hoje. Porque delas nós retiraremos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, perdão. Mas cabe também identificar aonde nós devemos melhorar. O que nós estamos valorizando dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Qual é a vazão que nós estamos dando para determinado sentimento ou situação. Nós estamos dando vazão para o sentimento do corpo ou para as leis de Deus? Quando a gente, de fato, tiver fé, confiar no Criador, a dor ela vai se tornar muito pequena. Porque o caminho que nós temos é longo. E essa dor perante a eternidade do Espírito é mínima. Não se deve dar a devida atenção ou a devido peso que nós damos a ela. Então, bem-aventurados os aflitos, felizes daqueles que compreendem as dores e trabalham incansavelmente pelo Criador e por si só. Eu espero que a gente consiga, através desse capítulo, através do Evangelho, da doutrina espírita, começar a se enxergar, começar a aparar essas arestas, depurar cada vez mais o nosso espírito em busca da nossa evolução. E deixar um pouquinho, como Jesus já disse, de lado os prazeres da terra, dando a nós, ao nosso espírito, a oportunidade sincera do trabalho junto ao Cristo, do trabalho junto a Deus, o nosso Pai, que nos ama, como já dissemos, e tem por nós um carinho incansável. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos.